O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais, ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do STF, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação. Vamos repetir. Destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional, porque começaram a dizer que ele estava querendo legislar lá. Entendeu? Vai se ferrar, já está proibindo não, aqui, ele não está querendo. Não, é assim, está querendo proibir aqui. Se você não tem escritório aqui, tira o IP, derruba a rede social. Porque tava o palhaço lá, eu esqueci o nome do cara, o palhaço do Trump lá, o CEO lá, dessa bosta dessa rede, aí só deve ter, imagina o lixo que deve ter nessa merda. Vocês imaginam? Se o Twitter tá como tá, vocês imaginam? Imagina o Rumble. E daí o cara ficou provocando ainda, como se a gente... Porque tem um monte de idiota aqui, tipo Bananinha, que é o maior deles, que vive lá, podia ficar lá, aqui, junto com o Alan dos Santos, junto com o Paulo Figueiredo. Por que eles não vão tudo para lá? Fica tudo em Miami, esses bosta. A manifestação do Departamento de Estado distorce os sentidos, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação do território nacional. Vou terminar de ler, depois a gente comenta. Legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência... O quê? Exigência. Sem ler rápido, vamos respirar. Da Constituição de representantes legais de todas as empresas que atuam no Brasil. Agora vamos lá, que isso é importante. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes sobre estudos de natureza criminal. Porque esses putos ficam dizendo que vivem já numa ditadura, que não sei o quê. Não, cara, aqui não é que nem lá. Lá, ao que levou talvez depois do Trump, né, depois que o Trump leva o mundo para o buraco, eles vejam que a liberdade de expressão não pode ser superior aos outros direitos. Vamos lá, vamos lembrar eu chamei os gados bolsonaristas de tapados, que é o que eles são, aí ficam falando, tapado, eles são tapados mesmo. Então vamos lá, eu vou desenhar. Vamos lá, para os tapados. Fazer fake news não é liberdade de expressão. Ser racista não é liberdade de expressão. Ser homofóbico não é liberdade de expressão. Xingar o coleguinha, fazer falsas acusações ao coleguinha, ameaçar não é liberdade de expressão. Vocês entenderam o que é que a tia repita? A tia repete, que eu sei que vocês têm uma coisinha ali, um pouquinho difícil de entender, mas a titia repete para vocês. Mas é a única arma que, se você tirar a desinformação e a fake news dos caras, acaba a extrema-direita, entendeu? Acaba a extrema-direita. Eles se baseiam nisso, entendeu? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! O Estado brasileiro, isso aqui é importante. Essa nota é muito boa, por isso que eu estou fazendo questão de ler para vocês. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa que continua, infelizmente, divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. É muito boa essa nota, cara. Eu fiz muita questão de ler aqui, porque... O que Edgar Whitson não me ameaça? Fica quieto. Quê? Quem falou? Não me ameaça. O que não te ameaça, Edgar? Explica pra gente o que não te ameaça. Ele finge que não sabe escrever português aqui. Esse cara tá no Twitch. Então, o que a gente está vendo é que as instituições brasileiras estão funcionando, graças a Deus, senão a gente já estava na mão do segundo mandato desse psicopata. Com o Trump lá, a gente estaria num buraco que eu não gosto nem de imaginar o buraco que a gente já está. Entendeu? Então, Rumble vai ser... E agora coloca o Barroso. Barroso! Ministro Barroso.
nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Muito bem falado. Então, cara, a gente, assim, eu temo muito pelo que vai acontecer nos próximos 4 anos, né? A gente está vendo que eu estava ouvindo um podcast da Folha, até o tal do Rui Tavares, eu não conheço esse cara, é um português, historiador, jornalista, e ele estava falando até dessa questão da Europa, né? Como a Europa está totalmente vulnerável agora, né? A loucura trumpista, assim, né? O que o Trump fez agora é deixar os europeus falando sozinhos sobre a guerra da Ucrânia, o que, na verdade, eu acho que foi um equívoco muito grande da Europa apoiar a Ucrânia nessa guerra, porque eu acho que também, sei lá, né, a questão da OTAN, eu não vou discutir a guerra aqui, porque a gente discutiu muito aqui, tem muito vídeo, e aqui, se eu começar a falar, vou falando da guerra. Mas sobre essa questão, o Trump é o seguinte, ele respeita a China e a Rússia. O resto, para ele, se ele quiser, se ele achar que é interessante, ele invade. Então a gente está vivendo uma situação talvez muito semelhante à que acontecia na Guerra Fria. Então a situação é crítica. E eles vão provocar a gente durante esses 2 anos, principalmente porque eles querem botar um vassalo deles lá no Palácio do Planalto. E aqui a gente vai ter que se unir muito. Eu estou fazendo um apelo a vocês. Aliás, vamos aqui já. A gente vai lutar muito contra isso. Pelo jeito vai ser o Lula, mas qualquer outro candidato que não seja um vassalo do Trump terá o nosso apoio nesse canal. E deixa eu falar o resultado de tudo isso. Está tendo um surto de sarampo nos Estados Unidos. Já são 130 casos confirmados. E em 10 anos, eles tiveram a primeira morte. Por quê? Por quê? Sim. Falta de... aquela coisa que põe no braço que a gente não pode falar o nome aqui. Tá? Esse é o resultado dessa maluquice toda, uma doença que já tinha sido absolutamente erradicada do planeta, voltar por falta disso. Teve a primeira morte em 10 anos, gente, nos Estados Unidos. Isso é gravíssimo. Isso é criminoso. Isso foi ontem, tá? Só para situar vocês, foi ontem.